Você se sente uma pessoa madura? Tá bom, tá bom, tá bom. Essa é uma forma muito simplista e reducionista da gente ter uma resposta sim ou não para esse tema. É por isso que eu gravei esse vídeo, para a gente elaborar e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Bom dia! Eu estou num cenário completamente diferente. Estou longe de casa, para quem não sabe, eu moro em São Paulo, e eu estou num experimento criativo, num protótipo de estilo de vida. Eu vou contar mais detalhes desse experimento, porque eu quero falar sobre esse tema aqui, que ele está muito alinhado com o design de vida, para inspirar você também a pensar nos experimentos que você quer para o seu estilo de vida desejado. Mas neste momento, eu vim falar de outros temas, depois eu conto mais sobre essa experiência. Eu tô num Airbnb muito bonito, todo alaranjado, as paredes são alaranjadas, o teto é alaranjado e me lembra muito da minha adolescência. Teve uma época que eu tive um quarto inteirinho laranja também. Não era parede, mas era cortina, tapete, edredom. Era demasiado laranja para as pessoas ali que conviviam com o meu quarto. Eu lembro que quando elas iam a primeira vez, elas se assustavam um pouco. Nossa, laranja, né? Não era tão comum. E eu confesso que tem uma parte da minha personalidade que adora, não o choque exatamente, mas esse susto de, nossa, é diferente, é fora do que é comum. Então tá sendo gostoso ficar num local laranja que tá me remetendo a essa época da minha vida que é interessante e que eu gostaria de resgatar nesse momento, essas cores, essa audácia nesse momento de vida. Tem uma parede aqui muito intrigante que parece um grande enigma. Eu tenho a sensação que quando eu conseguir decodificar e montar esse tabuleiro, sei lá como chama, vai abrir um portal. Pra quê? Sabe Deus. Depois eu coloco uma foto aqui pra você ver. Uma parede muito enigmática, me deixa intrigada, no bom sentido. Mas o assunto de hoje é maturidade emocional. Eu escuto muitas pessoas falando de si de uma forma bastante pejorativa, bastante crítica. Eu não sou madura, eu preciso ser uma pessoa madura, eu sou muito imatura. E quando eu pergunto para elas, mas o que é maturidade para você? Pouquíssimas pessoas sabem responder. E aqui eu não estou falando para a gente pegar uma definição de dicionário do que é maturidade, mas para a gente refletir, para que você possa criar o seu próprio conceito do que é maturidade emocional. E claro, vou trazer algumas provocações para a gente não considerar tudo binário, tudo preto e no branco, porque tem várias nuances e várias complexidades. Uma vez, quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, lembro de algumas matérias específicas que tem tudo a ver com os temas que hoje são os meus temas de desenvolvimento. É interessante, né? Quando aquilo que guarda na nossa memória nunca é aleatório. Você já reparou? Tem algumas coisas que marcam mais a gente. E eu lembro especificamente de 3 disciplinas: de gestão de pessoas, inovação e estratégia. E teve um professor, provavelmente um desses 3, eu não lembro qual, que trouxe uma provocação e um conceito do que era maturidade que eu achei bem interessante. Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas era algo como: maturidade é a capacidade de atravessar os obstáculos da vida com serenidade. E eu acho essa definição muito interessante. E aí eu jogo para você começar a refletir quais são os desafios na sua vida que você consegue passar com mais leveza, com mais tranquilidade. O que quer dizer isso? Surge um desafio, você fala, ok, tem esse problema para resolver, e você tem uma atitude mais positiva, mais leve, você está mais aberto para resolver aquele problema. Não necessariamente você precisa saber a solução logo de cara. É como você lida com aquele desafio, é como você se sente diante daquele desafio. Existem alguns desafios que a gente tem menos maturidade. Isso quer dizer que a gente se apavora, se desespera ou fica sem esperança, a gente se desconecta da nossa capacidade de resolver os problemas. Então vai ter algum tipo de desafio que vai te desnortear ou vai te desanimar e você vai ter dificuldade de passar por aquilo. Então, ao invés da gente olhar maturidade como um todo, eu te sugiro começar a olhar para que áreas da sua vida você traz mais maturidade e para
para que áreas da sua vida você traz menos maturidade. Ou, em outras palavras, que desafios da sua vida você tem uma atitude mais positiva, você é mais confiante de que você pode resolver aquilo, e que outros assuntos você fica mais desesperado, mais desencorajado, mais desanimado para resolver. Apesar da comparação excessiva ser bastante complicado para o nosso desenvolvimento, normalmente mais atrapalhar do que ajudar, algum tipo de comparação nos ajuda a nos localizar e localizar a nossa própria natureza. Vendo o contraste, normalmente nos ajuda a enxergar: eu sou mais assim e o fulano é mais assado. E esse ponderamento ajuda a gente a observar, então, no nosso meio, as pessoas à nossa volta, que dificuldades para elas é um problemão e para você é uma coisa que é só ir lá resolver e pronto. Uma outra reflexão é que muitas pessoas associam ou têm a expectativa de que se você tem certo cargo ou se você tem certa idade, você necessariamente tem que ter maturidade emocional. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, muitas vezes a gente projeta, né? Ela é a minha mãe, ele é meu pai, ele deveria ser mais maduro do que eu. E isso nem sempre é verdade. Muitas vezes a criança tem que trazer alguma maturidade emocional que os pais não estão conseguindo oferecer. A mesma coisa acontece em cargos, em organizações, né? Um gerente, um diretor, um dono de empresa. Ele é dono de empresa, ele deveria ter maturidade. Isso também não é verdade. É claro que um cargo de liderança requer maturidade emocional, mas seria muita ingenuidade a nossa achar que uma pessoa ganha um cargo e ganha maturidade emocional de uma hora para outra. Isso é um desenvolvimento. A maioria das pessoas não tem maturidade emocional para as coisas do dia a dia. Não é porque você tem um diretor, um gestor que é ótimo em estratégia, ótimo em execução, que ele é ótimo para lidar com os conflitos da equipe. Exige uma maturidade emocional específica. A mesma coisa para a idade, não é porque uma pessoa é mais velha que ela é mais madura. É claro que com o passar da vida nós temos mais experiências e se a gente aproveitar direitinho essas experiências e transformar em aprendizados e mudança de comportamento, aí sim a nossa trajetória de vida nos faz mais sábios, né? Mais maduros, com mais recursos para poder lidar com os desafios da vida. Mas quantas pessoas mais velhas que você conhece que não tem maturidade para lidar com coisas que para você é mais natural e tranquilo? Maturidade não vem automaticamente com cargo, com função, como um papel, mãe, pai, filho, tia, avó, e também não vem automático com idade. Tem algumas coisas que nós somos maduros meio que de fábrica. Vem de fábrica, você já nasce com essa tendência e com essa facilidade. E tem muitas coisas que a gente vai desenvolver ao longo da nossa trajetória. Uma sugestão que eu te faço é você fazer a reflexão de que temas começam a te incomodar muito, que problemas que parecem um problemão na sua vida. Esse problema que você fala, meu Deus, isso aqui é um problemão. Começa a observar como está a tua maturidade para lidar com isso. Provavelmente baixa. E tá tudo bem, não quer dizer que você é uma pessoa imatura como um todo, quer dizer que naquela área você traz imaturidade. Ou de outra forma, que naquela área você tem um potencial de desenvolver mais maturidade. Então vamos localizar 3 categorias, P, M, G. P é aquela área onde você tem pouca maturidade, você se estabana com facilidade, se desespera, você fala, meu Deus, como é que eu lido com isso? O M é mais ou menos médio e o G é onde você tem grande maturidade. Essa área de grande maturidade aqui vai ser uma área onde você vai ser solicitado no seu meio social, mas eu já conto sobre isso. Vou te trazer um exemplo meu. Eu tenho pouquíssima maturidade para lidar com coisas de hospital, coisas de saúde física, tudo que envolve exame, eu detesto fazer exame, eu fico desnorteada, eu acho tudo muito invasivo, eu acho tudo terrível. E para uma pessoa que já teve um monte de sintoma, um monte de patologia, teve que lidar com vários desequilíbrios do corpo, para ela fazer uma ressonância, um raio-x, assim, ó, fichinha, vai lá e faz, não enche o saco, sabe? Ela vai achar, da minha parte, que eu tô sendo muito fresca, porque eu não tive que lidar com tantas as coisas assim. E quando eu tenho que fazer um exame, tenho que fazer alguma coisa, eu acho aquilo desesperador. Eu tenho pouca
maturidade para lidar com isso. Agora, eu percebo que eu tenho a certa maturidade, eu poderia classificar como G aqui, de mudar de cidade. Eu fiz diversas mudanças de cidade ao longo da minha vida e de países. Então, nesse momento, eu estou num outro país, fiz essa mudança. Eu tenho mais maturidade para lidar com isso. Isso não me desespera tanto, isso não me desequilibra tanto. Ou eu sei que recursos eu preciso trazer para me trazer de volta para esse equilíbrio. E para muitas pessoas isso é muito desafiador, isso para algumas pessoas é inconcebível sair da sua cidade natal e para elas é muito desafiador estar longe da sua cultura natal. Eu sou uma pessoa meio apátrida, tenho uma alma meio assim diplomática no sentido de que eu me sinto de nenhum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. Isso faz parte da minha natureza. Então essa maturidade emocional que eu tenho para mudar de cidade é algo que já veio meio da minha natureza. Claro que as vivências foram me fazendo desenvolver cada vez mais. Porém eu percebo que tem traços desde pequenininha lá com essa abertura geográfica maior. Então escreve aí para você o que seria uma área da sua vida que você tem pouca maturidade emocional, uma que seria média e uma que seria grande. E observa qual te incomoda mais no seu dia a dia, qual traz efeitos negativos, desequilíbrios, especialmente nas relações para as pessoas à sua volta, ou que te atrapalha de realizar coisas que são significativas para você. E aí você pode incluir isso no seu plano de desenvolvimento. Existe alguma área que você percebe baixa maturidade emocional, que você gostaria muito de ter maturidade emocional? Então isso vai te levar para uma caminhada de desenvolvimento. Olha com profundidade para isso. Por que isso me desestabiliza? Que medos que eu tenho? Que receios? Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com isso? Por que isso é um problemão? E em última instância, como essa minha experiência pode ser mais leve? Como é que eu posso lidar com mais leveza diante destes desafios? Para aquelas áreas da sua vida onde você tem maior maturidade emocional, pode ser que você vai achar outras pessoas que não têm, você vai olhar para elas e vai falar, gente, mas que frescura, é só ir lá fazer isso, pronto, resolve, tá tudo tranquilo. Só que se você imaginar que todo mundo tem a mesma facilidade que você, ou que você imaginar que aquilo que é fácil para você é fácil para todo mundo, isso vai trazer uma rigidez mental e também uma falta de sensibilidade, porque cada indivíduo é único, cada pessoa vem com uma história de vida e uma natureza específica. Nós viemos aqui com desafios específicos. Os desafios que eu tive que passar na minha trajetória são diferentes dos desafios que você teve que passar. Então, se eu assumir que você está sendo fresco para lidar com alguma coisa, seria uma insensibilidade muito grande da minha parte de não entender por que isso é um desafio para você. Agora, se a gente atravessa essa insensibilidade e a gente consegue trazer mais compaixão, mais empatia, mais sensibilidade de olhar para o outro e perceber aquela dificuldade, perceber aquele desafio, aí de repente a gente pode trazer ali uma virtude muito bonita das relações humanas, que é a colaboração. Como que a gente consegue se unir para se ajudar? Aquilo que é fácil para mim não é fácil para você. E se eu pudesse te apoiar nessa jornada emocionalmente, te dar base, estrutura e apoio moral, emocional para que você atravesse. E da mesma forma você talvez tenha facilidade com uma coisa que para mim é muito desafiador lidar. E aí você consegue me inspirar também nessa jornada. Às vezes a gente assume que uma pessoa tem maturidade numa área da vida que é óbvio que ela tem que ter maturidade para o resto. Por exemplo, existem executivos ou empreendedores que lidam com desafios gigantescos de negócio, de empresa, de fluxo de caixa, de manter equipe, de demitir equipe, desafios muito grandes de ser executivo ou de ser um empreendedor, um empresário, e que às vezes tem baixa maturidade para lidar com coisas relacionais. Quando tem um conflito na família, fica perdido, tem medo da pessoa, do cônjuge terminar, não sabe como lidar muito, ou às vezes tem dificuldade de lidar com coisas de casa, não sabe cozinhar, ou não sabe lidar com coisas do dia a dia, sabe? Às vezes você tem maturidade muito grande numa área e você tem baixa em outra área. Não é porque uma pessoa tem muita maturidade em algo que ela vai ter também a mesma proporção em todas as caixinhas. Isso vai te ajudar a diminuir a projeção para as outras pessoas. O que quer dizer isso? Quando você vê uma pessoa que tem muita maturidade numa área, não considerar que ela é assim para tudo.
E quando a gente tem um desafio emocional, algo que é muito desafiador lidar, e alguém vem trazer essas habilidades e características para nós, nos oferecer essa ajuda, normalmente é um momento de muita conexão, é um momento muito bonito de conexão humana, de colaboração e de alívio. A gente sente muito afeto, a gente sente muito benquisto, a gente sente que a gente não está sozinho no mundo, que a gente pode colaborar, se ajudar e conseguir contribuir com as habilidades, os talentos e as maturidades de cada um. Então, aquilo que você tem maior maturidade, você vai naturalmente ser solicitado a oferecer para o seu meio. Uma outra forma de visualizar isso é que vão aparecer pessoas com muita dificuldade em algo que para você não é difícil. Isso tem a ver com a sua maturidade emocional, com a sua jornada aqui, mas também tem a ver com seus talentos naturais. Observa aquilo que para você é facinho e para os outros bastante difícil. E também aquilo que é muito difícil para você e que para as pessoas à sua volta é facinho. A gente possa aprender a recrutar quem a gente precisa em cada momento. Se você está precisando de ajuda numa área da vida que você não tem muito recurso, pede ajuda para aquelas pessoas que têm muitos recursos naquela área. É isso por hoje. Até o próximo vídeo.